Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 30 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal eleito pela região metropolitana da Baixada Santista, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, 3 dias após a reeleição, Banco Central sobe juros para 11,25%. O Estado de São Paulo. Banco Central eleva juros para 11,25% ao ano, 3 dias após as eleições. A Tribuna. Polícia Militar amplia segurança no verão. Boc News. Santos terá 2 novas policlínicas. Santa Portal. Modesto Roma Júnior publica nota desmentindo união com Fernando Silva. G1 Santos e região. Alckmin anuncia a construção de 2 novas policlínicas. E no portal da UOL, com juros a 11,25%, poupança será mais vantajosa que a maioria dos fundos. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E depois das reações contrárias do meio político, inclusive de parte de sua base aliada, a presidente Dilma Rousseff admitiu a possibilidade de um referendo para avalizar a reforma política a ser debatida pelo Congresso Nacional já a partir do próximo ano. Dessa forma, fica afastada a possibilidade de um plebiscito, já que deixaria à margem do processo o Congresso Nacional. E é óbvio, para qualquer um que entenda razoavelmente de política, que o referendo, se for ser adotado, é muito mais eficaz do que o plebiscito. O plebiscito não é instrumento jurídico para uma matéria tão ampla, tão complexa como a reforma política, cabendo, se houver necessidade, o referendo para garantir a participação popular. No programa de hoje, nós vamos debater a reforma política, até porque, no ano que vem, a partir de 1º de janeiro, o nosso convidado, o deputado federal eleito, João Paulo Tavares Papa, estará debatendo exatamente a reforma política no Congresso Nacional, ao lado de seus pares, no novo Congresso Nacional. Vamos saber dele também qual é a expectativa com relação à Câmara Federal, o trabalho na Câmara Federal, e a expectativa em relação ao segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, entre outros temas relevantes. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Cris informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão do tempo é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 18 e 33 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3. A pista norte da Anchieta está bloqueada. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 balsas estão em operação na travessia Santos-Guarujá. A espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e a demora é de 20 minutos. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Twitter, Facebook ou e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou então assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico. Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado federal eleito João Paulo Tavares Papa, do PSDB. Voltamos já. Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho.
novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 30 de outubro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o deputado federal eleito pela região metropolitana da Baixada Santista, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Eu gostaria de começar essa entrevista, deputado, cumprimentando, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez, e dizer ao senhor o seguinte: o senhor assume dia 1º de fevereiro como deputado federal, Congresso Nacional, e o tema, a pauta do Congresso para 2015, certamente, deputado, será a reforma política. Discute-se hoje referendo ou plebiscito, ou se eventualmente o Congresso Nacional terá poderes apenas, sem necessidade de referendo, de discutir, decidir e aprovar uma reforma política. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor, pessoalmente, o senhor entende que o referendo, no caso de uma participação popular, é melhor do que o plebiscito, ou você entende o contrário? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Cris, a equipe da produção aqui do Jornal em Foque. Bom dia, telespectadores. É uma alegria voltar aqui ao seu programa, Chico, e no momento em que o Brasil se volta para as expectativas do próximo Congresso e do próximo governo, né? Acabamos de reeleger a presidente Dilma Rousseff, todos os governadores, enfim, decisões já tomadas, agora é olhar para frente, né? Começar a trabalhar com um olhar voltado para o futuro. E particularmente, eu já previa isso, já falei sobre isso aqui em programas anteriores, eu entendo que o próximo Congresso Nacional terá a mesma relevância ou parecida com aquele que fez a nossa atual Constituição. Acho que a Assembleia Nacional Constituinte, que foi promulgada em 1988, e em outubro de 88, foi um momento muito importante, muito relevante para o Congresso Nacional, né? O Brasil mudou de cara, de feições a partir daquele momento. E acho que é o que vai acontecer, é o que tende a acontecer com o próximo Congresso Nacional. Porque as expectativas da população brasileira, os movimentos que foram às ruas no ano passado, em junho do ano passado, o momento econômico do país, quer dizer, a expectativa do setor produtivo brasileiro a respeito do que faremos com esse gigante que está aí nos últimos anos a patinar, né, no cenário econômico global. Enfim, são tantas as questões relevantes hoje para a vida do brasileiro, do povo brasileiro, que é óbvio que mudanças terão que ocorrer. A começar pela mudança, pela reforma política, e isso se dá no Congresso Nacional, passando também por reformas que possam modernizar o país, preparar o país para esse momento que nós estamos vivendo. O Brasil precisa de mais competitividade, precisa ser um país mais moderno, com menor burocracia, com mais agilidade nas decisões, porque os nossos concorrentes hoje, em termos de empresas, enfim, né, setor produtivo, que é quem gera emprego, estão fora do Brasil, né? Quer dizer, hoje há uma economia globalizada de fato, as empresas brasileiras disputam o mercado, espaço, com empresas espalhadas pelo mundo inteiro. Então, não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de sobrevivência. O Brasil, para sobreviver nesse cenário mundial, competitivo, altamente competitivo, precisa se adequar, precisa se preparar melhor, precisa ter agilidade, melhor dizendo, para poder conseguir recuperar o espaço perdido e, ao mesmo tempo, se nivelar com outros países
não mais desenvolvidos do que o nosso, inclusive aqui na América Latina, mas que já estão mais produtivos, são mais eficientes, geram mais empregos, aproveitam melhor as oportunidades da economia globalizada. Enfim, isso tudo passa pelo Congresso Nacional. E eu entendo, Chico, que a primeira, a mais importante das reformas e a mais fácil, no meu olhar, pelo menos, por que mais fácil? Porque não gera custos, porque, enfim, você não tem que pensar muito, quer dizer, é tomar decisão, olhar para frente, claro, tentar modernizar a democracia brasileira e assumir aí um novo modelo. É a reforma política. Na minha opinião, é uma grande oportunidade que os partidos políticos têm nas mãos, nesse momento, para se fortalecer junto ao eleitorado. O eleitor brasileiro hoje, ele não olha mais para partido nenhum. As pessoas falam isso nas ruas. Não votam em partido. As pessoas votam nos candidatos. Em pessoas, o que é um erro. Na minha opinião, é um erro. As democracias se fortalecem na medida que os partidos políticos são fortes e claramente identificados, ou seja, o pensamento, o que é um partido? É um grupo de pessoas e de pensamentos, e de pensamento alinhado. Como o brasileiro hoje não sabe mais o que pensa o PT, não sabe mais o que pensa o PSDB, o PMDB, enfim, os principais partidos brasileiros, aí é por isso que o eleitor brasileiro escolhe pessoas, que pelo menos a pessoa, ele enxerga o passado, entende, consegue projetar o que essa pessoa pode produzir. Mas como na Câmara, num Congresso com 513 deputados federais, 81 senadores, né? São 594 congressistas. Num colegiado desse tamanho, dessa dimensão e com tantas diferenças culturais, um parlamentar, o seu representante, o representante que o eleitor escolheu, tem um peso muito relativo. Ele não pode efetivamente fazer grande diferença. Quem pode fazer, né, é o partido. E quanto mais forte for o partido, maior o peso e a influência que ele terá. Então eu vejo, Chico, a reforma política como uma grande oportunidade para que os partidos se fortaleçam junto aos eleitores. De que maneira? Eu vou defender isso no PSDB. Cada partido político, com o seu pensamento, né, discute no âmbito do seu colegiado, enfim, quais são as propostas de mudança política, de alteração do regramento político que defendem para o país. Apresentam isso publicamente e vão defender essas ideias no Congresso Nacional. Se for depois o caso de fazer um referendo, ainda vá lá, mas aí a ideia do plebiscito, ainda bem que ela está praticamente afastada. Foi sepultada antes de nascer, tá certo? Praticamente, mas era uma ideia completamente equivocada. Você coloca para o eleitor 20, 30 questões para que ele possa decidir. E veja, é claro que o resultado disso seria nenhum. E proposta pela presidente reeleita no dia do resultado. Quer dizer, no domingo ela propôs essa reforma política com um caráter meio que não improvisa. É evidente, já recuou, já admite agora o referendo, enfim. De qualquer forma, verifica-se que há uma preocupação em garantir a participação popular na reforma política. Sim, ótimo. A participação popular é sempre muito importante. Agora, também penso, Chico e Rodolfo, que o Congresso Nacional, o próximo Congresso que assume no dia 1º de fevereiro, não pode perder oportunidades, né? As oportunidades estão aí. Estão colocadas. Eu imagino que a reforma política precisa ser feita no primeiro ano, preferencialmente no primeiro semestre, tá certo? Foco nesse tema, foco nesse tema. Não é tão difícil assim, como eu disse, uma reforma política não gera custos novos para o país. Pelo menos aquela que... Mas mexe com interesses. Mexe, né? Ótimo. E são 594 interesses distintos. Por isso... Então é difícil. Muito bem, por isso que ao nos voltarmos para os partidos, para o pensamento, quem tem que assumir a liderança, o papel de condução desse processo, na minha opinião, são os partidos políticos. Porque ao final do processo, conforme aquilo que cada partido defendeu, a população vai enxergar naquele partido e não naquele parlamentar. Sim. Mas naquele partido, bom, esse partido então foi a favor do financiamento público de campanha e vai pagar o preço. Se for o caso. Enfim, pagar o preço, que eu digo assim, vai encontrar no eleitor apoiadores ou não, ou opositores, certo? Isso eu acho que é fundamental
que os partidos aproveitem essa oportunidade para voltar a ter peso na sociedade brasileira. E eu concordo brasileira. que o senhor tem que ser resolvido no primeiro ano do novo Congresso. Rodolfo Amaral, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, deputado, bom dia, Cris, bom dia ao telespectador. Chico, você sabe que eu sou um pouco conhecido aí como o profeta do caos, né? Então eu não quero ser cético. Eu não quero ser o profeta do caos, mas eu acho que as coisas não são bem como o marqueteiro João Santana falou na eleição, né? Governo novo, ideias novas, ou aquele jargão que a gente tinha, ano novo, vida nova e tal. Não, tem muita coisa velha aí que não pode ficar para debaixo do tapete. Eu acho que o resultado dessas eleições ele foi extremamente marcante e a continuidade, porque não vai morrer, se as pessoas acham que vai morrer o episódio Petrobras, não vai morrer e ele será o tema aí provavelmente dos próximos 2 meses. Eu creio até que nós teremos problemas logo na posse dos novos deputados. Porque, segundo os depoimentos... Antes da posse da presidente... Segundo os depoimentos aí que foram vazados, nós temos aí envolvidos 30, 40 deputados. Quer dizer, então a reforma política vai começar, o cenário para a reforma política no ano que vem vai ser confuso, porque o Congresso vai ter que se colocar diante de uma possível cassação de vários deputados reeleitos, que estarão envolvidos, tá? E deputados, tá, de partidos importantes, tá? Inclusive... deputados importantes. Né? Exatamente, deputados importantes, de partidos importantes que integram o Congresso. Então o clima não vai estar nada bom, tá, no início do ano da nova legislatura. A presidente Dilma, logo depois que foi reeleita, ela procurou, tá, estrategicamente, até fez bem de ir à televisão, tentar apaziguar os ânimos que o país, quer dizer, as redes sociais aí mostraram uma divisão tremenda. Então ela deu entrevista aí em várias emissoras de televisão propondo diálogo. Mas o candidato a vice da chapa do Aécio, o senador Aloysio Nunes, já deu a resposta para ela no Senado logo de imediato, certo? Não tem diálogo, esse tipo de diálogo nós não queremos. Então e eu diria até que o Aécio, tá, do ponto de vista aí eleitoral, ele saiu extremamente fortalecido, em que pese ele sempre ter na trajetória da vida política dele um tom conciliador, ele vai ter que mudar esse tom. Por quê? Por trás dele agora tem 51 milhões de brasileiros que não vão engolir à toa esse resultado. Então eu acho que o Congresso Nacional, e esses 51 milhões de brasileiros, uma boa parcela deles, certo? Pessoas preparadas, com elevado nível intelectual, com uma participação expressiva na sociedade e vão querer respostas práticas, objetivas. Então, eu creio que o nosso início de ano eleitoral não vai ter, tá? Eu acho até que essa história de plebiscito, se antecipando a tudo isso, é uma forma de tentar, vamos gente, calma, acabou o jogo. Não é bem assim. Nós temos, somando-se a isso, tá? Aumentos de tarifas de toda a ordem. Estão vindo aí. Certo. Juros a 11,25. Os juros a 11,25. O nível de consumo reduzindo. Isso vai esbarrar logo nos primeiros meses do ano em inflação alta e taxa de desemprego. Ou seja, vai estar um cenário muito crítico para o Congresso Nacional. E eu espero, até porque o deputado Papa também tem esse tom conciliador, esse estilo de ponderação, vai ser muito importante nesse processo, porque vai pegar fogo a casa. Será um deputado de oposição, né, do PSDB. E nesse sentido, deputado, aproveitando esse comentário do Rodolfo, queria colocar ao senhor o seguinte: a Câmara Federal já impôs agora a primeira derrota à presidente Dilma, derrubando a proposta de decreto de conselhos populares, da criação de conselhos populares no sentido da organização da atividade pública, da gestão pública, enfim. O presidente do Senado, Renan Calheiros, também outro aliado da presidente Dilma, já disse que o Senado também vai derrubar a ideia dos conselhos populares. Como é que o senhor está vendo esse início, ou pelo menos esse final do primeiro mandato, depois da reeleição da presidente Dilma, o senhor como um deputado que será um deputado que está na oposição?
Eu concordo com o Rodolfo, o início do próximo ano e já esse final, nós teremos aí um período de muita turbulência por conta desses episódios, das denúncias que foram feitas, estão sendo feitas, turbulento por conta das derrotas, do resultado eleitoral nos estados, né? Isso também se reflete na Câmara Federal e no Senado, turbulento porque a nossa economia não vai bem, e é preciso tomar medidas urgentes com relação ao tema econômico. E não é só a economia, a questão, a briga pela água, a disputa pela água, a questão do setor elétrico, que tem muito a ver, ou tudo a ver com o problema da água para consumo nos dias de hoje. Disputa até entre estados, viu, Chico? Na questão da água, mais uma vez, e da energia. São temas nacionais, então, são temas que passam pelo Congresso Nacional e que abalam, evidentemente, a rotina do governo federal. Agora, eu entendo que é muito saudável. Nós vivemos num regime presidencialista, Chico, Rodolfo, que está acostumado com o conceito, a ideia equivocada de que o presidente da República, uma vez eleito, pode tudo. Então, quando a Câmara ou o Senado derrubam alguma ideia, alguma proposta, algum projeto do governo, há uma grande surpresa, uma comoção, como se fosse uma coisa extraordinária, uma guerra. Não, isso é muito saudável no regime democrático. O presidencialismo no Brasil é um regime de muito poder nas mãos de poucos, né? Isso não é bom. Eu torci para que o parlamentarismo fosse vitorioso quando o Brasil discutiu essa questão. Quer dizer, o regime entre o presidencialismo e o parlamentarismo venceu o presidencialismo, infelizmente, na minha opinião. Mas acho que o regime que temos hoje, com excesso de poder nas mãos do presidente, do governador e dos prefeitos, mas especialmente do presidente da República, não é a melhor solução para uma nação tão jovem como a nossa, com tantas diferenças econômicas que ficam cada vez mais claras, né? Mais perceptíveis, inclusive nessa última eleição. Acho que nunca o Brasil ficou tão dividido. Não é divisão de voto, é divisão de pensamento, de posicionamento, divisão de expectativas, divisão gerada por uma forte dependência de programas sociais que mantém na dependência milhões de brasileiros nos estados mais pobres e nas periferias das grandes cidades, enfim. Essas diferenças todas, onde é que se pode debater, discutir, mediar essas diferenças? No Congresso Nacional. Eu acho, portanto, que é saudável, sim, né? Não há nenhum risco para estabilidade democrática e talvez até a possibilidade de aperfeiçoamento quando o Congresso Nacional tem a coragem de dizer não. O que surpreende, deputado, é o fato de que a presidente Dilma dispõe de uma ampla base parlamentar, uma ampla base aliada. Que aprovava tudo. Aprovava qualquer derrota, por menor que seja, ela acaba sendo surpreendente exatamente pela força da base aliada que aceita tudo aquilo que vem do Palácio do Planalto. Mas me parece, Chico... E ela perdeu exatamente na base aliada. Sim, mas me parece que após uma eleição como essa, com o país dividido literalmente ao meio, com estados com pensamentos distintos, governados por partidos, muitos de oposição, outros que são da base, mas não concordam necessariamente com tudo aquilo que o governo propõe, me parece bastante previsível que o próximo governo terá que ter uma nova relação com o Congresso Nacional. Foi o que foi dito aqui. Não há que se esperar do próximo Congresso aprovações automáticas, um rolo compressor, uma base que apoia tudo e aprova tudo que o governo vai mandar, não. Por que não? Porque a votação... Claro, leva a isso. Veja, se um governo ganha com 70% dos votos, ou com uma maioria expressiva dos votos, é porque a população, tá certo, manifestou o seu entendimento, a sua concordância com aquela linha de pensamento e de governo, de maneira de governar. Não foi o caso, o Rodolfo colocou bem. O candidato Aécio Neves teve quase 50% dos eleitores brasileiros. Ganhou em estados muito fortes economicamente. Veja, o voto vale a mesma coisa em São Paulo, ou em Pernambuco, ou no Amazonas, vale a mesma coisa. O eleitor tem o mesmo peso. Mas os estados têm pesos econômicos muito diferentes, isso é evidente, tá certo?
E a vitória o resultado do Aécio nesses estados economicamente de grande relevância faz muita diferença também, tá certo? Então vai haver sim um confronto de ideias, que eu espero que fique sempre no campo de ideias, muito forte, muito violento nos próximos 4 anos, não é no próximo primeiro ano, não é no próximo ano, nos próximos 4 anos. E o governo, Chico, só para concluir, o governo federal, a presidente da República em particular, precisam se acostumar com esse novo cenário. O Brasil não será o mesmo a partir do próximo ano. Chico, eu queria acrescentar nessa história toda ainda, é que a gente não pode esquecer da imprensa. A imprensa gosta de uma fofoca, a imprensa gosta de um atrito. E o que me chamou a atenção ontem, Chico, foi o seguinte: o governador Alckmin esteve aqui na cidade, em Santos, para participar de inaugurações, e ele foi provocado num determinado momento com essa questão que já na entrevista da Dilma o assunto tinha vindo à baila, aquele negócio da ajuda ao governo do estado de São Paulo para resolver o problema da água, vai aceitar se fosse os favores do governo federal, enfim. E o governador foi claro, disse: não, aceitamos sim, todo o apoio é bem-vindo, mas, aí colocou aquela vírgula, mas o governo tem que tirar os impostos. E eu queria aqui fazer uma lembrança, porque as pessoas às vezes se esquecem com facilidade de determinados assuntos. Tem uma lei federal, uma lei complementar federal, a lei complementar 116, ela é de julho de 2003, portanto, no início do governo Lula. Essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional. Naquela época, ela permitia que os municípios, que são poder concedente, cobrassem 5%, até 5% de ISS sobre a água. O presidente Lula vetou esse artigo da lei e, na sua mensagem, dizia o seguinte: que era um absurdo cobrar imposto sobre a água, um bem tão essencial e etc, etc. 6 meses depois, em dezembro de 2003, o governo Lula elevou o COFINS, que era 3% sobre a água, para 7,6%. É essa coerência que o Congresso vai cobrar do governo. Aliás, eu gostaria que o senhor comentasse, deputado, do próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 30 de outubro, recebendo hoje com muito prazer o deputado federal eleito pela região, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, que deixou no bloco anterior, deputado, umas considerações a respeito do imposto sobre tributando a água.
água para bem, para consumo humano. Quer dizer, o governo federal cobra e cobra muito bem, por exemplo, no estado de São Paulo, esse tipo de tributo. O que se pode fazer, deputado, o senhor que é um especialista também nessa questão da água, na questão de energia, o que se pode fazer no sentido de se tentar corrigir, resolver essa gravíssima questão? O Rodolfo coloca aqui mais um tema que será assim, de grande agitação no Congresso Nacional a partir do próximo ano, que são as questões tributárias, as incoerências tributárias, né? Eu me recordo bem disso, quer dizer, o presidente do país, à época, dizendo que era um absurdo taxar água, né? Fazer qualquer tipo de tributação sobre produção e distribuição de água. No que ele está certo, mas o governo federal, em seguida, como o Rodolfo mencionou aqui, aumentou a contribuição via PIS e COFINS para as empresas de saneamento. Hoje, no Brasil inteiro, são recolhidos 2 bilhões de reais apenas pelas empresas de saneamento, não estou me referindo aqui aos serviços autônomos, que são milhares pelo Brasil afora, apenas as empresas de saneamento contribuem com o PIS e COFINS com 2 bilhões de reais todos os anos. E essas mesmas empresas, muitas das quais deficitárias, certo? Recorrem ao governo federal, fontes de financiamento, não é que o governo federal coloque dinheiro a fundo perdido, não, que coloca muito pouco, mas recorrem ao governo federal via PAC, né, para obter financiamentos para fazer os seus investimentos. Veja a incoerência, você joga 2 bilhões no caixa, no Tesouro Nacional, e depois tem que recorrer pagando juros altíssimos, para recorrer ao sistema de financiamento público, pagando juros para poder fazer as obras necessárias, os investimentos necessários. Mas não é só essa a questão. O governo federal, quando desonera, por exemplo, o setor automobilístico e outros setores de indústrias, enfim, para poder aumentar a produção industrial, manter o emprego, joga esses benefícios na conta das prefeituras. Quer dizer, os fundos de participação de municípios e estados vão minguando a cada concessão nova. Isso também precisa mudar, tá certo? Quer dizer, a regra, se o governo quer fazer uma política de desoneração para estimular determinados setores, que faça, mas preservando a arrecadação municipal. Não é o caso de Santos, que Santos é uma cidade que tem uma estrutura de finanças, de sustentação financeira muito boa. É uma das melhores cidades do país nesse sentido, porque as suas fontes de arrecadação são muito equilibradas. Uma parte é o IPTU, que pouco muda com o humor econômico. A outra parte importante, passou a ser a primeira fonte de arrecadação, é o ISS, que reflete a movimentação, né, e o vigor econômico da cidade. A outra parte é o ICMS, que também está relacionada ao desempenho da economia, enfim. Então, Santos é uma cidade que tem uma base, um bolo de arrecadação muito equilibrado. Então, não vive, vamos dizer assim, não sofre os problemas decorrentes dessa política atual de desoneração. Mas tem municípios, o Rodolfo tem estatístico, tem melhor esses números, que praticamente sobrevivem das transferências do Fundo de Participação de Município. Ou seja, a maioria. Ou seja, estão quebrados. Então o governo faz lá a sua política tributária, faz o favor, vamos dizer assim, com uma linguagem mais popular, com o chapéu alheio, tá certo? Então isso tem que mudar também, e é no Congresso Nacional. Outro tema que é muito relevante, quando um prefeito, porque pela legislação atual, quem define tarifa de transporte público, eu vivi isso o tempo inteiro, e o Rodolfo Amaral, na época, como consultor, me ajudou a propor no Congresso Nacional, não sei se você está lembrado disso, eu fui à Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal, lembra? O assunto naquela ocasião, Chico, não despertou nenhum interesse. A audiência que eu apresentei, a proposta, estávamos eu, o Rodolfo me auxiliando, o deputado Carlos Zaratini, que presidia, se eu não estou enganado, era o Carlos Zaratini, aqui de São Paulo, e acho que tinham 2 funcionários da Câmara, quer dizer, não havia nenhum interesse. Eu estou voltando 5, 6 anos atrás. E o que nós fomos propor lá? Mudanças no regramento da composição de custos das empresas de transporte. Porque a Prefeitura de Santos, vou dar um exemplo concreto, não cobra nada de ISS do sistema de transporte público. É zero. Nós poderíamos cobrar 3% ou 5%, não cobramos nada. Para quê? Para não onerar ainda mais o passageiro, para não botar mais custo em cima
do passageiro, porque não é a empresa que paga esse custo. Cansei de dizer isso quando era prefeito. Quem paga o custo no final da linha é o passageiro. E não é aquele passageiro que tem o vale transporte, não. É o passageiro mais humilde, que não está trabalhando numa empresa que paga uma parte via vale transporte. Então, a empregada doméstica, é o trabalhador avulso, enfim, esse é que paga mesmo integralmente o seu serviço de transporte. As prefeituras não cobram nada. Zeraram, a grande maioria zerou. Aqui em Santos, por exemplo, não cobra nada. Mas o governo federal não desonera, não dá um passo, não faz um gesto para desonerar o custo, os altos custos das empresas de transporte. Por que isso é importante? Eu sou empresário de transporte? Eu não sou. O problema é que a empresa que presta o serviço, a concessionária, ela repassa, evidentemente, os seus custos para o passageiro. Claro. Então, é PIS e COFINS, ICMS, IPI sobre fabricação de ônibus. Impacta na tarifa também. O diesel, a elevada carga tributária que existe hoje sobre o diesel, que é o principal combustível do setor de transporte público, poderia ser desonerado, já foi para a pesca, por exemplo, né? E nós fomos defender várias alternativas, uma até a criação de uma espécie de bolsa transporte. Para quê? Para desonerar o trabalhador dos altos custos tributários de um serviço que é de interesse público. Claro. Então, eu vou também procurar trabalhar por isso, quer dizer, no Congresso Nacional, pensar em me associar a outros parlamentares que defendam a desoneração do transporte. Se tem um setor que precisa ser, de fato, desonerado de toda a carga tributária, se possível, para baixar mesmo a tarifa final, o preço final para o passageiro, é o transporte público. Isso gera, inclusive, estímulos à economia. Quando o transporte público é mais barato, ou até subsidiado, é que muitas cidades não conseguem fôlego financeiro para subsidiar. São Paulo, por exemplo, subsidia, mas são milhões e milhões de dinheiros, de recursos que vão, e reais que vão ali naquela, todos os meses, enfim, para segurar minimamente a tarifa. Acho que o caminho mais correto é desonerar, como é desonerar também o saneamento. 50% dos brasileiros, Chico, Rodolfo, não tem rede coletora de esgoto. Não ter um sistema, um serviço de coleta e tratamento de esgoto significa não ter saúde. Sim. Riscos muito sérios para a saúde pública são resultado da falta de infraestrutura sanitária. Portanto, esse setor é vital para a saúde dos brasileiros, também não pode, não deve pagar impostos da maneira como paga. São tarefas que se impõem ao novo governo da presidente Dilma Rousseff, né? Que vai ter em 2015 um ano dificílimo por tudo aquilo que os nossos convidados já expuseram no programa de hoje, um ano de muitos sacrifícios, de tarifa e, é claro, de insatisfação popular. E a tal ponto que o próprio ex-presidente Lula, na análise que fez do processo eleitoral, disse que o PT precisa dar uma renovada, uma chacoalhada, e ele mesmo declarou que pretende participar mais do segundo governo da presidente Dilma. E não apenas isso, já admitiu que será candidato em 2018, sinal de que até o ex-presidente Lula anda preocupado com essa situação, viu, Rodolfo? Eu queria até questionar o deputado sobre um assunto que também já foi comentado aí, não foi oficializado, mas já há várias notinhas na mídia, até reportagem. Em 2007, Chico, o atual governo, quer dizer, o governo Lula, na verdade, mas o governo do PT, criou a Secretaria dos Portos com uma tremenda expectativa, e eu me recordo que fui aqui em Santos dos primeiros a ter a oportunidade de entrevistar o primeiro secretário dos Portos, Pedro Brito. E na época fiz uma comparação que a secretaria dele, quer dizer, embora tivesse título de ministério, tinha de dotação orçamentária anual um valor menor do que o da Codesp, o orçamento da Codesp ou da Santos Brasil. Quer dizer, então eles já nasciam pequenos. Mas o setor portuário deu uma grande importância à Secretaria dos Portos. Eu já fiz comentários aqui que, do ponto de vista de execução orçamentária, durante o período da vigência dela, conseguiu realizar 25% apenas do orçamento, mas mesmo assim o empresariado entende que é importante a manutenção da Secretaria dos Portos. O deputado Papa já foi prefeito da maior cidade portuária do país e também foi presidente da Associação Nacional dos Municípios Portuários. Qual vai ser a postura aí, com a sua experiência, deputado,
no Congresso Nacional em relação a isso, porque me parece que a ideia é voltar, que ela seja extinta, ou seja, incorporada aí pela Secretaria dos Transportes. Ministério dos Transportes, voltar à condição de departamento do Ministério do Transporte. Até porque a última mudança da legislação portuária foi um desastre, feita de afogadilho, sem discussão com o Congresso Nacional, mas como muitos deputados não conhecem a realidade portuária, qual vai ser o esforço especial do deputado nesse sentido? Rodolfo, quando a SEP foi criada, a Secretaria Especial de Portos, eu, como todo o setor empresarial, os grandes terminais, enfim, todos aqueles que militam na área portuária, todos nós comemoramos a criação da SEP. Por quê? Porque o setor e os prefeitos das cidades portuárias queriam atenção e não tinham a mínima atenção do então Ministério dos Transportes. Quando um ministro dos Transportes vinha, por exemplo, a Santos, o maior porto da América, o maior porto do país, vinha com uma má vontade, os jornalistas lembram disso, era uma má vontade, era na obrigação. Todos os anos a cidade promove 1 ou 2 encontros portuários, seminários para discutir portos. E quando vinha o ministro, vinha aqui como se estivesse vindo um castigo, Não, por quê? Porque no âmbito do Ministério dos Transportes, ferrovia, rodovia, grandes obras de infraestrutura, aeroportos. Porto era o primo pobre. Dava trabalho e ninguém gostava muito de cuidar daquilo. É isso. É isso, essa é a realidade. Então o setor queria carinho, queria atenção, queria ser ouvido. Queria ver um canal de comunicação. Claro. E as estruturas portuárias são vitais para a logística nacional, para a economia nacional, enfim. E estávamos perdendo muitas oportunidades. Os diretores aqui do Porto eram nomeados, todas as cidades brasileiras não sabiam exatamente quem vinha, quem não vinha. Normalmente eram nomeações muitas vezes partidárias, enfim. Claro, políticas, então, eu estive, inclusive, presente no Palácio do Planalto quando o presidente nomeou o ministro, o primeiro secretário especial de Portos. Foi uma festa aquilo. E o discurso eu lembro bem também, que a partir daquele momento e a orientação que foi dada ao primeiro secretário, com status de ministro, pelo presidente Lula, e eu participei desse ato, foi que ele fizesse uma gestão técnica, cuidasse que não ia ter mais interferência política nenhuma nas questões portuárias, enfim. Então foi um momento muito importante, histórico, do setor portuário. Então, e as coisas começaram de fato a acontecer. Vamos nos voltar para os exemplos de Santos. A SEP deu respostas para o Porto de Santos. A SEP concordou em nomeação da Presidência da República, pela primeira vez, um representante da comunidade local para presidir o Conselho da Autoridade Portuária, que era, naquela altura, um órgão muito importante. Um órgão deliberativo. Deliberativo, decidia questões fundamentais do Porto Santista. A proposta apresentada por mim ao governo foi do Sérgio Aquino, um excelente profissional, um excelente técnico na área portuária, foi o primeiro presidente da história dos CAPs do Brasil inteiro, nomeado, oferecido, enfim, indicado pela comunidade local. Aquilo foi uma revolução, gerou também um efeito multiplicador nos outros portos. Quer ver outra coisa? Nós criamos, junto com a SEP, o CENEP, o Centro de Tecnologia e Desenvolvimento do Trabalhador Portuário, que nunca teve oportunidade de uma boa formação, de se capacitar, de ter recursos, ter acesso a equipamentos de ponta, porque os portos hoje são muito diferentes do porto do passado, que as pessoas carregavam saco nas costas e acabavam com a saúde e com a coluna. Enfim, essa nova tecnologia que os trabalhadores não tinham acesso, nós viabilizamos através da Fundação CENEP. Foi uma fundação criada, proposta por mim, pelo município, aceita pelo governo federal e depois considerada pelo mesmo governo como padrão a ser seguido no Brasil inteiro, como modelo a ser seguido no Brasil inteiro. Então a SEP no começo foi uma grande conquista. Depois, tanto ela foi esvaziada que a atual lei de modernização, a atual lei de portos, foi gestada em algum lugar onde não participou nenhum prefeito,
nenhuma liderança do setor portuário, nenhum sindicalista e nem os próprios técnicos da CEP. Então, acho que hoje esse assunto precisa ser revisto. Eu olhando para o futuro, diria o seguinte, a questão hoje mais relevante não é se a CEP continua ou não. Para mim, a questão mais relevante é que estados e municípios devem participar ativamente da gestão, precisam entrar para dentro do sistema portuário. Uma administração tripartite. Na administração. Eu acho que a administração, no caso do Porto de Santos, que podia ser o primeiro modelo, para a gente saber como é que vai funcionar. Governo federal, governo do Estado de São Paulo, que tem muito interesse e responsabilidade também na área portuária, e governo do município de Santos e do município de Guarujá, dentro da gestão portuária. Eu acho que isso é um passo muito mais moderno, muito mais efetivo do que se a CEP continua ou não continua. E basta dizer que o CAP, que o senhor fez referência agora, que era um organismo, um conselho deliberativo, hoje com a nova lei é um conselho meramente consultivo. Nós vamos para um rápido intervalo, deputado Rodolfo, voltaremos em seguida. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 30 de outubro. E hoje recebendo com muito prazer o deputado federal eleito pela região, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. E temos agora a pergunta de telespectador. Cris, por favor. Isso mesmo, Chico. Nós temos uma pergunta do jornalista Aldo Neto. Ele pergunta ao Papa se é possível mexer na legislação que não permite que a Codesp faça obras fora do porto, a fim de fazer com que a empresa invista na mobilidade do transporte de cargas, que tanto atrapalha a mobilidade urbana da cidade. Bom, é muito relevante essa questão colocada pelo Aldo. Não só, Aldo, é possível, na minha opinião, como absolutamente necessário. E voltando ao que eu dizia no bloco anterior, a gestão do Porto de Santista, e acho que esse modelo vale para o Brasil inteiro, ela precisa ser feita de forma tripartite, ou seja, o governo federal com as suas responsabilidades, o governo do estado com os seus interesses, porque, olha, essa questão que o Aldo coloca é o seguinte, o Porto, quando reclama dos acessos terrestres, né, e o usuário do Porto reclama, sim, claro, fala o seguinte, bom, isso é a responsabilidade do governo do estado, né, porque, óbvio, as rodovias são estaduais. Só que é o seguinte, só o complexo aqui da entrada da cidade, que é um projeto que já vem do meu governo e o prefeito Paulo Alexandre tocou para adiante, vai dar conta dele, enfim, vai dar sequência, prevê uma série de obras caríssimas, são acessos novos, são viadutos que resolvem o trânsito que ali, na verdade, há um gargalo, porque o trânsito portuário, ele disputa espaço com o trânsito do dia a dia, com o trânsito do turista que chega na cidade, ou seja, o trânsito urbano junto com o trânsito portuário, ocupando o mesmo espaço e obviamente, isso não cabe, né? Não há solução. A obra que foi projetada, pensada para a entrada da cidade, tem que ser feita pelo governo do estado uma parte,
pelo governo federal ou outra parte, e aí entra a CODESP, porque não, a CODESP não gasta o dinheiro que tem reservado no seu orçamento para investimentos, ela não gasta nem 20%. Como sempre adverte o Rodolfo Amaral. Certo. Então, assim, ela tem recurso e não pode fazer obra de interesse do porto, que são os acessos terrestres, que estão fora da faixa portuária, isso é um absurdo, tá certo? E o governo municipal também tem suas responsabilidades e interesses. Por isso, eu repito, acho que o melhor modelo é criar um novo modelo de gestão da companhia. O governo de Santos e o governo de Guarujá participando, o governo estadual participando e o governo federal também participando, inclusive, e aí respondendo a pergunta do Aldo, com recursos financeiros para investimentos nos acessos terrestres, porque são fora da área portuária, mas de todo o interesse de quem? Do porto. Rodolfo Amaral. Eu só queria lembrar dois detalhes interessantes. O Papa aqui falou do SENEP, da criação do SENEP, que eu também julgo como um órgão importante para treinamento dos trabalhadores da área portuária. Mas eu queria dizer que o governo, nos últimos 13 anos, arrecadou de adicional do frete da Marinha Mercante nos portos, Chico, 23 bilhões de reais, e por força de lei, 1,5% desses recursos são obrigatoriamente para o ensino profissional marítimo, que deu algo em torno de 400 milhões de reais nesse período. Ocorre que até nesse aspecto ficou uma briga, um tempo enorme, de quem era esse dinheiro, porque existe uma outra lei que dava a autonomia à capitania dos portos, à Marinha, a fazer. Então o SENEP, depois de muito tempo, acho que o ano passado, o SENEP recebeu 900 mil reais disso. E também alertar aí o deputado, certamente ele vai ter que se debruçar dessa situação, porque o Plano Nacional de Política de Transportes é uma coisa vibrante, espetacular, enquanto plano, tá? Mas tem uma fortuna, ele agora foi atualizado para 2032, ocorre que, novamente, os portos lá nesse plano são um patinho feio. E como ele é controlado pelo Ministério do Transporte, se depender do Ministério do Transporte, nós estamos fritos. Deputado, nós temos ainda mais um minutinho. Eu queria colocar ao senhor o seguinte: o presidente Dilma venceu a eleição apenas em Cubatão, na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Nas demais cidades, o vencedor foi o candidato Aécio Neves. O que o senhor espera diante desse resultado com relação à nossa região por parte da presidente Dilma? Uma relação republicana? É óbvio. E que o governo repense questões que são fundamentais para a Baixada Santista, que se refletiram na votação, na vitória do candidato Aécio Neves aqui. A mais importante, na minha opinião, é a questão econômica. E aí nós voltamos aqui. Porto, sim, petróleo e gás. Por que a Baixada não se desenvolve como deveria? Não cresce economicamente? Estou falando a Baixada como região. Excetuando Santos, que é uma cidade, volto a dizer, que vem caminhando bem, Praia Grande vem encontrando aí com o seu futuro, enfim, mas nós temos muitas carências econômicas na Baixada Santista, desigualdade econômica violenta, falta de oportunidades para jovens, enfim, olhando a região como um todo. E isso se reflete nas questões sociais, na insatisfação, na falta de resposta para habitação, na falta de resposta na área de saúde, enfim. Então, o governo federal já podia ter tido um olhar mais generoso com a Baixada, por exemplo, nas questões portuárias. Sim. Acabamos de... Um bom exemplo. Abordar esse aspecto. O governo mexeu violentamente na lei portuária e não ouviu a principal cidade portuária do país, que tinha muito a oferecer. Eu me coloquei na época, eu era presidente, o Rodolfo lembrou, presidente da Associação Brasileira de Municípios Portuários, representando o Brasil inteiro. Fiquei 6 anos na presidência desse órgão e os outros 2 anos como diretor. Os prefeitos todos me pediram, prefeito de Vitória, de Paranaguá, de cidades de Itajaí, cidades importantes no sistema portuário brasileiro, me pediram que eu conseguisse, na época, audiência para que nós levássemos, nós, prefeituras portuárias, os nossos pleitos, as nossas ansiedades para aprimoramento da lei. Não fomos recebidos uma só vez. Eu estou dando aqui um testemunho. Eu tive muitas outras coisas positivas com o governo federal. Mas esse terreno, que é o terreno da nossa economia, a base da nossa economia, nós não tivemos nenhuma possibilidade de participação. Então, o que eu acho que a resposta que as urnas da Baixada Santista, né, a lição,
enfim, a mensagem para o governo federal que trate a Baixada Santista com maior atenção. Nós temos muito o que oferecer ao aprimoramento do governo e queremos participar mais. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, e assim estamos chegando ao final. Deputado João Paulo Tavares Papos, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rodolfo Amaral, pela participação como comentarista, a Cris Chalub, a toda a equipe e a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.